sabia que a gente pisca, em média, 15 a 20 vezes por minuto? Olha, não foi eu que contei, tá? São os especialistas que falaram isso. Mas esse número pode cair pela metade quando a gente tá aqui, ó, em frente à tela, ao celular, computador. E isso pode levar a uma síndrome que muita gente nem sabe que existe, não é mesmo, Cá? É verdade, amiga. É a síndrome do olho seco. Você já ouviu falar sobre? A gente trouxe aqui hoje uma especialista, a oftalmologista doutora Cristiane Carvalho, para explicar melhor sobre o assunto. É verdade, porque se é saúde, tá na mídia. É saúde na mídia. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Esse é um espaço para a gente compartilhar essas informações e trazer ainda mais conhecimento para quem está acompanhando a gente aqui na audiência. E para falar de olho seco, né? Síndrome do olho seco. Não sabia nem que era uma síndrome para começar. Para mim, o olho ficava seco porque estava ali no ar-condicionado, aí dava pegou aquela, um vento, né? Aí, né? meu Tá olho no está um carro. pouco ressecado hoje. Explica pra gente, então, o que é essa síndrome, né? E quais são os sintomas mais comuns que a gente pode observar? A síndrome do olho seco é uma doença multifatorial, né, que está relacionada à diminuição da produção da lágrima ou à instabilidade da lágrima. E causa vários sintomas, né, como ardência, embaçamento, sensação de areia nos olhos, e pode também levar a alterações mais graves, como lesões na córnea, certo? E ela tem várias causas, né? A gente tem causas como medicamentos, como os antidepressivos, os antihipertensivos, algumas doenças sistêmicas levam também a síndrome do olho seco, né? Como a diabetes, né? Paciente com doença renal crônica, paciente que tem doenças dermatológicas como a rosácea, por exemplo, né, pacientes que têm lesões neurológicas. Então, são realmente causas multifatoriais, né, que várias doenças sistêmicas podem levar ou agravar o olho seco. E é uma doença que é bem desconfortável mesmo, é um diagnóstico que a gente tem praticamente todos os dias no consultório, né? Nossa, comete bastante a população. A maioria das pessoas tem algum grau de olho seco, né? O olho seco ele pode ser leve, ele pode ser moderado, severo, e isso vai exatamente depender de como é a saúde do paciente, Mas né? por que tem aumentado tanto esses casos, doutora? A gente tem, você falou assim, todo mundo pode ter, né? Mas as pessoas não sabem que tem, por exemplo. Às vezes acha que realmente está mais ressecado por conta do clima, ou então porque... Uma alergia, alguma coisa, uma alergia, né? ou então ali realmente foi um dia mais cansativo no trabalho, aí se sente aquela ardência no final do dia, porque ficou muito exposto ali no computador. A gente tem algum fator, assim, para explicar o porquê que realmente tem aumentado esses casos? Tem. A vida do digital realmente piorou bastante a prevalência da síndrome, né, e os sintomas do olho seco. Então, a gente sabe que hoje em dia muita gente trabalha no computador o dia inteiro, mais de 4 horas por dia. Nós, em São Luís, temos um clima bastante favorável também, né, para ter o olho seco. A gente tem um clima quente. Muitos vivemos diariamente no ar-condicionado, é no carro, é em casa, é no trabalho. E a questão da tela, como eu já falei, e vamos lá para os fatores individuais de cada paciente, né? Por exemplo, o paciente que é idoso, ele tem mais chance de ter o olho seco, porque ele já tem até atrofia de glândulas que levam à produção da lágrima. As mulheres, por a questão hormonal, pós-menopausa, tem uma prevalência maior. E, como eu falei no início, os pacientes com patologias de um modo geral, né? O paciente diabético, o paciente que tem hipertiroidismo ou as outras doenças que a gente já relatou aqui. E, doutora, e como eu vou reconhecer que eu tô tendo essa síndrome? Quais são, assim, os primeiros sintomas? Porque às vezes a gente tá na praia, tá no vento, que aqui a gente mora numa ilha, né? E a gente acha que não, é momentâneo. Quando é que eu realmente... O meu olho já tá coçando, só de vocês falarem aí, gente. Quando é que realmente, assim, a pessoa... Quais são os principais sinais que a pessoa tem que buscar uma ajuda com um oftalmologista, por exemplo? Então, os sintomas principais, né, são a irritação ocular, a sensação de areia no olho, a ardência, o embaçamento, né?
o paciente ele realmente fica bastante irritado e muitas vezes ele tem um lacrimejamento reflexo. Né? O olho está seco e como assim eu vou ter um lacrimejamento? Ele tem um lacrimejamento porque o olho precisa, de uma certa forma, se proteger. Então, ele leva um aumento da produção da lágrima para tentar compensar ali quando está ressecado. Então, esses são os principais sintomas, né? Que muitas vezes também podem estar relacionados a outros tipos de doenças oculares, mas em qualquer um desses sintomas, o paciente tem sim que procurar o oftalmologista. Né? Até porque a gente precisa ver qual é o grau desse olho seco, se ele está tendo só sintoma ou ele também está tendo sinais, ele está tendo algum comprometimento no olho, né? Para que esse paciente seja tratado e não tenha a sua saúde ocular agravada. E doutora, Ui. Vai, mano. Eu ia perguntar que você falou assim, que a gente explicou, né, que a gente pisca ali de 15 a 20 vezes por minuto e diminui. E essa diminuição do piscar, né, a gente não sente que está diminuindo a sensação do piscar, quando está ali de frente para uma tela, que a gente está piscando menos. Isso é um dos fatores que leva ao ressecamento. Mas a gente piscar mais, por exemplo, para compensar, e hoje eu trabalho, deixa eu piscar bastante aqui para não ressecar, vai funcionar ou não vai funcionar? Funciona porque você termina lubrificando o olho, né? E realmente a tela faz com que você tenha uma atenção maior para o computador, para o celular, e você esquece de piscar. Ah, e por isso que as pessoas não piscam então muito quando Por isso que elas não piscam muito, né? Então você tem que lembrar de piscar mesmo, lembrar de piscar e fazer o tratamento adequado. E no caso, essa síndrome, ela pode evoluir para algo mais grave? Pode, ela pode evoluir para lesões de córnea, por exemplo. Tem pacientes que têm, por exemplo, doença de Sjögren, né, que é uma doença autoimune, e que esses pacientes, normalmente eles sofrem bastante com a doença, né, porque eles têm alterações na córnea, e levando a lesões de córnea, neovascularização de córnea, e muitas vezes também não chega a ser uma perda de visão, mas uma piora considerável da visão, porque a transparência da córnea termina sendo diminuída. Você falou que tem vários níveis, né, da síndrome do Sim. olho seco, né, e a gravidade, cada uma provavelmente tem algum tratamento ou é o mesmo tratamento para todos? A gente tem um tratamento que seria com o uso de colírios, a pessoa já sente a melhora rapidamente? Tá, então o tratamento, ele realmente tem alguns níveis, né? Os pacientes que são mais leves, normalmente a gente trata com lubrificantes oculares. Mas também a gente precisa saber qual é o tipo desse olho seco, porque a gente tem dois tipos de olho seco. A gente tem o que é pela diminuição da produção da lágrima e tem o que a gente chama de olho seco evaporativo. Então, só no consultório que a gente vai realmente saber qual é aquele olho seco do paciente, para que a gente prescreva essa lágrima artificial, que muitas vezes é até banalizado, a melhor lágrima para aquele paciente, de acordo com o que a gente está observando no consultório. Esse diagnóstico, como é que ele é feito, doutora? O paciente vai ao consultório, numa consulta, quais são os tipos de exame que ele tem que fazer para fazer esse rastreamento realmente do que está acontecendo? O exame clínico, ele é fundamental, né? Os sintomas do paciente e o exame, né, no consultório, na lâmpada de fenda, que é um microscópio que a gente usa para poder ver o olho melhor, né, aumentado, e assim a gente vê quais alterações o paciente tem. E a gente faz alguns testes no próprio consultório, que a gente faz o teste de quebra da barreira da lágrima, a gente faz o teste de shimmer, que é para saber se a produção da lágrima daquele paciente está normal ou não. Existem testes laboratoriais, né, como o teste da osmolaridade, existe teste para você ver como estão as glândulas que participam da lágrima. E a gente vai, hoje em dia, na verdade, a gente tem já um avanço mesmo no diagnóstico do olho seco, por ser uma doença tão comum, né, e que traz muitas vezes uma qualidade de vida, de saúde ocular para o paciente ruim. E outra coisa bem interessante são os questionários, né, que também são feitos nesses pacientes que têm um olho seco mais moderado,
Porque aí você vai poder graduar esse olho seco e vai ver as medicações. Como vocês tinham perguntado antes, além dos lubrificantes, a gente pode usar tipos de anti-inflamatório, por exemplo, né? Se o paciente tem alguma doença de base que leve ao olho seco, a gente precisa tratar essa doença de base e vamos individualizando, na verdade, o tratamento do paciente. Me chamou a atenção, doutora, quando você falou dessas doenças, né, doenças crônicas, doenças que podem estar associadas também à síndrome do olho seco, levando a essa consequência, e que a gente nem imagina. Uma delas você falou da rosácea. Como é que uma doença de uma pele, dermatológica, né, dermatológica, pode levar a uma síndrome do olho seco? É porque, na verdade, todas as doenças que são autoimunes, elas podem atingir vários órgãos, né, ao mesmo tempo. E a rosácea, normalmente, ela leva àquela descamação da pele, aquela pele vermelha, né, muito sensível, e isso também vai atingir as glândulas, né, da lágrima. Então, é assim, o paciente normalmente que tem alguma doença desse tipo, ele tem um combo, né, tem um combo de várias doenças, como o paciente que tem, por exemplo, uma rinite, né, o olho é uma das coisas que ele mais tem acometido também. Então, a agonia vem logo no olho, né? A gente coça, eu tenho rinite, meu filho também, e a gente vai coçando, já fica o olho, ele tem que ter cuidado também ao coçar, que é outro fator que é importante a gente falar, porque quem tem um olho seco também tem aquela sensação de ardência e a coceira aumenta. E a coceira aumenta e você precisa evitar coçar mesmo, porque o ato de coçar, claro que ele é um ato de proteção, né, do olho. Mas ele não pode ser feito, principalmente de uma forma muito intensa, né? Não pode coçar, tem que colocar o colírio. Como é que faz, doutora? Porque quando dá agonia, a gente enfia a mão ali pra coçar. Tem que coçar bem devagarzinho assim? Tem que coçar bem devagarzinho, faz uma compressão gelada, coloca o lubrificante. O gelinho ajuda, né? Botar um gelinho, uma águazinha filtrada, geladinha, ajuda. E doutora, e assim, com o uso bastante assim da telas, principalmente para criança, a criança ela também pode ter a síndrome do olho seco? Ótima pergunta. A criança realmente também pode ter a síndrome do olho seco, né? Porque se a gente, quando está na frente da tela, não pisca, imagine as crianças. É verdade, né? Eles ficam sem piscar, e aí não lembram de piscar de jeito nenhum. Então, a gente prescreve muito colírio lubrificante para as crianças também. Muitas vezes elas chegam no consultório com o reflexo do piscar exagerado. Aí os pais acham que tem algum problema na visão, né? Ou então ele diz que não está vendo direito, está embaçando, está com dificuldade no colégio. E aí você faz todo o exame oftalmológico da criança e ela está normal, né? Mas ela tem os sintomas do olho seco pelo excesso de tela. Nossa. Doutora, olha, então a gente está falando aí de crianças que podem desenvolver por conta das telas, né? A tela não é só um vilão para a saúde mental, como todo mundo fala, né? Para ansiedade, depressão, mas também para a sua visão. A gente até falou outro dia da epidemia de miopia, que tem acontecido justamente pelo uso excessivo de telas. E agora estamos relatando mais um problema. Além disso, a gente falou também sobre essas doenças que podem estar associadas à síndrome do olho seco. E a gente falou, e eu fiquei curiosa para saber, como você falou que resseca a pele, a gente falou de pele, a menopausa também pode desenvolver, quem está na menopausa também pode desenvolver, porque a mulher fica mais ressecada, né, tipo assim, perde lubrificação, e no olho é a mesma coisa? É a mesma coisa. O olho também sente. Por isso que a mulher tem muito mais chance de ter o olho seco do que o homem, por conta da parte hormonal feminina, né? Na menopausa isso piora muito. Ai, gente, a menopausa é um assunto que a gente pode fazer, acho que um ano inteiro de episódios sobre isso, porque é tanta coisa que a gente vai descobrindo que tem relacionado com a menopausa. E doutora, e a alimentação, ela influencia na saúde ocular? A alimentação, ela influencia em tudo, né, Karine? Tudo, a alimentação tem uma influência. Então, existem alimentos que você pode comer, que isso vai melhorar em relação ao olho seco, por exemplo. Algumas... né, a gente tem alguns compostos, inclusive, que a gente prescreve para os pacientes de acordo com o nível da queixa dele, né? A linhaça, por exemplo, é algo que é pesquisado em relação ao olho seco. A suplementação com ômega 3 também, né? Então, uma alimentação adequada, ela é fundamental, né? E assim, existem
é uma forma da gente prevenir? O que a gente pode fazer, adotar no nosso dia a dia para fazer a prevenção dessa síndrome? Como hoje a gente está muito relacionado à questão das telas, né? Que a gente precisa dar o descanso da tela, né? A gente precisa, não tem como a gente ficar 4 horas direto numa tela e achar que não vai sentir absolutamente nada. Tanto de celular quanto de computador, né? Então precisa dessa lubrificação, precisa dessa mudança, né, de atitude, na verdade, né? Então tem a regra do 20, 20, 20, né? Que você, 20 minutos no computador, depois você olha para uma distância de 20 pés ou 6 metros, né? E você descansa aí durante 20 segundos. Então, isso é uma das medidas que a gente tem para poder amenizar os sintomas. A lubrificação diária, né? Não adianta a gente lubrificar só quando está sentindo o olho seco, né? É como o hidratante que a gente passa na pele. Lubrificante é para todos? Lubrificante ocular? Todo mundo deve usar? Todo mundo pode usar, mas tem paciente que não precisa, né? Por mais que eu tenha uma quantidade muito grande de paciente dentro do consultório com essa queixa, mas tem paciente que não tem nada, né? Não tem exatamente a necessidade, eu vou usar e isso eu vou evitar, né? Não é bem assim, mas as atitudes assim em relação ao dia a dia que é mais importante ainda. Alguns colírios podem piorar, porque às vezes a pessoa tem um colírio em casa, às vezes aquele colírio azulzinho, aquele negócio ali, e aí pinga achando que não, deixa eu lubrificar aqui meus olhos, porque a doutora falou, né, que as pessoas que tem que lubrificar o olho. E aí, pode piorar. Pode piorar, porque tem alguns colírios, por exemplo, os colírios dos pacientes que são tratados com glaucoma. Eles normalmente levam ao ressecamento ocular. Então, nós costumamos prescrever o lubrificante junto com esses colírios, porque para quê? Até para melhorar a adesão do paciente ao tratamento do glaucoma, senão ele larga o colírio achando que ele está fazendo mal, porque o olho está vermelho, está ressecando, está dando desconforto, né? E outros colírios mesmo, como o azulzinho aí, né? Ele não é lubrificante, né? Ele é o que esse colírio? Ele é um composto de algumas substâncias com vasoconstrictor, que não é nem ideal para ser usado, né? Porque ainda pode ter, ele faz aquela dependência, né, do colírio. Quanto mais você usa, mais você vai precisar usar. Então, a gente não recomenda o colírio azulzinho. O que é recomendado é buscar a ajuda de um especialista, né, para saber qual é o problema que tem. Imagina só se a gente for pegar na farmácia e usar qualquer colírio no olho. Não, o que a pessoa indica, porque às vezes a pessoa tem na bolsa. Não, toma aqui, eu tenho colírio, pode usar. Olha, doutora, o perigo. O perigo é grande, porque às vezes não é só um lubrificante, né? É outro colírio que o paciente tem contraindicação de uso. E aí não dá para dividir o colírio. Doutora, me veio aqui uma curiosidade, e até porque eu gosto de fazer isso, é você se concentrar na tela, no escuro. Isso danifica mais a visão, porque às vezes a gente está no quarto dormindo, que é para dormir, né, na verdade. Aí pega o celular, então aquela luz azul, né? Como é que é? É mais prejudicial ou tanto faz de dia à noite você utilizar? O ideal é que a gente sempre esteja num ambiente claro, né? Para utilizar uma tela, para fazer leituras, né? E a luz azul a gente sabe que prejudica, né? Leva ao cansaço visual mesmo. À noite, no sono, ela prejudica o sono. Né? Falando nessa luz azul, existem lentes que você pode colocar, né, nos óculos, que elas combatem, né, essa luz azul. Então, às vezes, pessoas que não têm grau estão usando óculos, tipo óculos de descanso, que eles têm ali uma proteção para melhorar e para poder utilizar o computador e o celular sem cansar muito. Funciona? Olha, a polêmica. A gente adora uma polêmica aqui, doutora. Há polêmicas, né, mas o que a gente percebe é que o paciente, muitas vezes ele testa algo e ele diz que melhora, mesmo que aquilo não tenha uma comprovação, né, científica de que isso vai melhorar de fato, né? Então, eu posso te dizer que tem pacientes que usam e melhoram, né, se refere melhora no sintoma, e tem eles que não melhoram nada, que não tem diferença, mas de fato
o filtro azul a gente recomenda, né, para todos os pacientes que são muito usuários de computador. Tanto que o meu óculos tem, eu já ia dizer assim, meu Deus do céu. E até uma lente mais cara, né? Quando você pede para adicionar esse... Mas é porque a Amanda referiu um paciente que não tem grau, né? Porque já aconteceu isso uma época. Me ofereceram, porque trabalho, né, com computador, celular, me ofereceram um óculos sem grau para usar, mas que tinha proteção dessa lente azul para usar quando eu estivesse trabalhando. Aí eu achei aquilo, será que funciona? Será que não funciona? A gente fica na dúvida, né? Ainda mais se você não tem necessidade de usar. Agora eu já tenho, porque já estou na presbiopia. Mas isso é uma outra pauta. Voltando à nossa pauta da síndrome do olho seco, doutora. Mito ou verdade? Vamos falar aí sobre alguns itens que podem ser vilões para a síndrome do olho seco. Ar-condicionado e ventilador. Qual deles é pior? Os dois são ruins. Então é verdade, não é mito, né? Porque a gente vai, principalmente se o paciente estiver com a face voltada para o ventilador, para o ar-condicionado, vai ressecar mais. E maquiagem? E a maquiagem também. Por quê? Principalmente as mulheres que usam muito cílios, rímel, lápis, porque ela vai estar ali em contato com a pálpebra, com as glândulas palpebrais, que é uma das glândulas principais na produção da lágrima, na melhora da qualidade da lágrima. Existe, falando sobre maquiagem rapidinho, existe algum demaquilante, algum produto que seja melhor para não agredir na hora de você tirar os produtos do olho? A gente tem vários shampoos que são apropriados mesmo para higiene dos cílios, né? Que a gente recomenda. Quando você percebe um paciente que tem um cílio mais oleoso, que você percebe que ele vai ter mais acúmulo de sujeirinha, ou até mesmo para retirada da maquiagem, a gente faz isso, a recomendação desse tipo de shampoo específico para o olho, para esses casos. E quem usa lente, que tem essa síndrome? Lente de contato? Lente de contato. Paciente com síndrome do olho seco, para uso de lente de contato, ele tem uma contraindicação relativa, né? Ele não é contraindicado a usar a lente, mas dependendo do grau desse olho seco, ele vai ficar muito desconfortável, e aí ele não consegue usar mesmo, né? E além disso, se ele insistir no uso, ele pode ter uma ceratite, que é uma inflamação na córnea, e a ceratite evoluindo, ela pode levar a uma úlcera de córnea. Então, precisa sim ser bem indicado e bem acompanhado esse paciente que usa lente de contato. E o paciente que já fez alguma cirurgia, tipo a cirurgia refrativa, ele pode ter mais predisposição para o olho seco? Pode. Ele também pode ter mais predisposição para o olho seco. É o que a gente conversa muito com o paciente antes de operar, né, esse paciente, que ele vai ter esse desconforto do olho seco, principalmente nos 6 primeiros meses, né? Então, tanto é que um dos colírios que a gente prescreve na receitinha dele é o uso do lubrificante, que normalmente ele deixa de usar os anti-inflamatórios de um modo geral e ele mantém o uso do lubrificante por mais tempo. Doutora, e tem assim algumas orientações que você pode dar para que a gente coloque no nosso dia a dia e consiga ter uma saúde melhor dos olhos? O que fazer, por exemplo? Então, o que fazer para ter uma saúde melhor dos olhos, né? Acho que a primeira coisa é ter a consulta oftalmológica, né, regular, né, anualmente. Se você for um paciente que não tem nenhum problema mais grave, regularmente, todo ano você tem que ir ao oftalmologista, para que a gente possa diagnosticar o olho seco como outras doenças, né, que são silenciosas mesmo. Às vezes o paciente só vai ao oftalmo quando ele não está enxergando bem. E muitas vezes isso aí já é um sinal de que algo está bem errado, né? Eu já vou pegar o paciente com um diagnóstico avançado, onde eu não vou poder fazer muita coisa por ele. Porque a dificuldade de enxergar, ela não está só relacionada com o uso do óculos. Que isso é algo que é difundido, assim. Eu estou com dificuldade de enxergar, então eu devo estar precisando de um óculos. Mas às vezes não é isso. Se for só o óculos, ótimo, a gente resolve rapidinho, mas às vezes não é. É uma catarata, é um glaucoma, é uma retinopatia diabética, é uma doença macular relacionada à idade, é um olho seco que está mais grave, que ele precisa de tratamento.
E aí, por isso que a gente está aqui, para lembrar você de cuidar da sua saúde e se inscrever no nosso canal. É muito simples, gente. É só você clicar aqui, faça sua inscrição e toda semana, quando tiver episódio novo, você recebe uma notificação. É gratuito e assim você consegue compartilhar ainda mais saúde com a sua família e com os amigos que você conhece aí. Gente, doutora Cristiane está chegando ao fim do nosso bate-papo, aquele momento da gente agradecer a sua participação. E para agradecer, a gente tem um ritual, né, Karina? Tem ritual uma diferente. caixinha, vou apresentar um ritual para ela. Tem uma caixinha preta bem aí na tua frente, doutora, que você vai pegar essa caixinha, Sim. colocar no colo. Dentro dessa caixa tem uma pergunta que você pode escolher qualquer uma delas. Olha a cara dela. Uma surpresa. É uma surpresa boa. É a caixinha de Pandora? É nesse estilo. Vou segurar aqui a caixinha para ti. Você vai abrir tua pergunta, ler essa pergunta pra gente e responder para a audiência de coração. Você acredita que as pessoas entram em nossa vida por um motivo? Profunda essa pergunta, Profunda, profunda. Sim, eu acredito. Eu acredito porque desde que a gente nasce, a gente tem um propósito, né? E esse propósito é feito, né? É projetado por Deus. Então, Ele vai colocar, né, dentro das nossas vidas para conviver, para dividir, né? Alegrias, tristezas, problemas, felicidades, coisas boas, enfim. Pessoas que vão andar nesse caminho junto com a gente. Então, eu acredito que cada pecinha que está ali ao nosso lado foi Deus que plantou, projetou para que a gente faça o caminho junto. Que evoluísse nesse mundo. Eu também tenho essa mesma crença. Eu acho que nada é por acaso. Cada pessoa que chega para ti ou é bênção ou é lição. E faz sentido. É verdade, não é acaso, é Deus, né? É sempre Ele como o nosso guia no nosso propósito. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui hoje para a gente bater esse papo sobre saúde, saúde da nossa visão, o quanto é importante a gente falar sobre isso, alertar, cuidar da nossa visão antes que seja tarde. Hoje a gente trouxe esse alerta para várias situações que podem ser simples a princípio, achar, não, vou piscar um pouquinho mais, não, é só uma coceirinha, e que podem se agravar no futuro. Então já fica aqui o alerta e a gente deixa aqui esse momento para que você também comente quais as outras pautas que você gostaria de ver com a gente por aqui no Saúde na Mídia. Meninas, eu que agradeço o convite, foi ótimo fazer esse bate-papo, essa conversa agradável, né? E ter a oportunidade de alertar toda a população sobre essa doença que é tão comum. E a gente está no mês, né, de alerta, síndrome do olho seco, não é isso? Isso, é o mês de julho, é o mês turquesa, que é o mês de conscientização da síndrome do olho seco. Maravilha, doutora. Muito obrigada aí por sua participação, não é isso, amiga? É isso mesmo, vamos sair daqui, ó, colocando colírio, mas só depois da consulta com a doutora. Obrigada, gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Saúde.